A nossa mensagem desse vídeo, e eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo, porque é assim que a gente cresce, aprendendo um com o outro. Sabe que as primeiras pessoas que se converteram a Cristo foi através do Evangelho. Aí a igreja começou a ser fundada e fundamentada numa base sólida. E qual é essa base? Nós entendemos bem o que é uma base sólida, forte, de construção de um edifício, né? Não sei se você já prestou atenção na construção de algum prédio, eles fazem enorme, aquela sapata, uma laje, uma coisa bem forte para poder aguentar, uma ponte e daí por diante. Está construindo algo que é resistente e forte. Mas aqui em Efésios capítulo 2, a Bíblia nos ajuda a compreender um pouco do que é a igreja do Senhor, a igreja que Jesus vai buscar um dia. Eu tenho essa esperança e espero que você tenha a mesma esperança também. Ele diz bem assim no capítulo 3, no versículo 19: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, do qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então, os apóstolos saíram pregando por mandado do Senhor Jesus, espalhando a mensagem do Evangelho, porque era um pequeno rebanho, os apóstolos e mais alguns. E depois que Jesus voltou aos céus, aí foi estabelecida a igreja. Algumas coisas Jesus ainda comunicou com eles depois de ter ressuscitado, isso você encontra no comecinho do livro de Atos, a partir do versículo 1. Jesus esteve com eles mais alguns dias depois de ressuscitado. Isso é algo maravilhoso. Daí por diante, mesmo meio à perseguição, morte, prisão dos apóstolos, a mensagem foi sendo pregada e foi se estabelecendo grupos baseados no fundamento dos apóstolos. Por que eu estou frisando bem essa parte? Porque já se passaram vários séculos de quando Jesus esteve aqui e voltou aos céus. A mensagem que nós temos, conhecemos por Bíblia, vários livros, esses livros que são no Nova Aliança 27, porque nós temos 39 na Antiga Aliança, dá um total de 66, de toda a Bíblia, mas a igreja está fundamentada na Nova Aliança. Não sei se você prestou atenção nisso, mas aqui está fundamentada a igreja. E percebemos que, de quando os apóstolos, do primeiro século até agora, já houve muita modificação. Muita coisa já aconteceu e ainda está acontecendo na palavra que nós conhecemos como igreja, que são pessoas. O que eu quero dizer com isso? Porque já fundou-se igreja, já se estabeleceu igreja, mas muitas pessoas se perderam através do tempo. A igreja se desviou para várias direções. Parece um pouco mais com os judeus na antiga aliança. Se lembra que os judeus na antiga aliança, ora estava caminhando com Deus, ora estava num declínio, né, que sofriam muito. A igreja que é do Senhor, ela continua seguindo, mas o que aparece mais na mídia são as igrejas dos homens, que o homem fundou. Né? Já comentei isso em algum outro vídeo, outros vídeos até eu já falei sobre isso, que hoje o homem leva o nome de fundador e dono da igreja. Infelizmente, tem acontecido isso. E as pessoas não param para pensar e analisar o que é a igreja. Uma base só foi estabelecida, uma só. Ela foi fundamentada, como nós acabamos de ler, em Efésios capítulo 2, especificamente no versículo 22, né? Foi fundamentada, esse alicerce, na mensagem que Jesus deixou e que os apóstolos saíram pregando para vários lugares. Começou
no Pórtico de Salomão, com a primeira mensagem de Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, mas daí os outros apóstolos fizeram muitas coisas. E nós encontramos várias cartas, livros dedicados e enviados para irmãos espalhados por todos os lugares. E pela graça de Deus, temos essa mensagem em nossas mãos. Estou mostrando porque a minha Bíblia está aqui. Nós temos isso registrado para a gente poder analisar se nós estamos também no mesmo alicerce que foi deixado por Jesus Cristo e foi estabelecida a igreja através dos apóstolos que nós acabamos de ler. Aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo faz menção de algumas palavras que é de suma importância para todos. Não importa o cargo que você ocupa na sua igreja, não importa onde você está servindo ao Senhor naquela igreja. Se você estiver servindo a Deus no meio de pessoas que não estão na base sólida que Jesus deixou, você vai ser destruído. Pode ter certeza disso. Aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, nós vamos ver junto a mensagem que uma base só foi estabelecida. Agora, em cima dessa base, está sendo colocado os tijolos. Quem são os tijolos da igreja? Eu e você. Cada vez que uma pessoa se converte ao Senhor, ele é um tijolinho que é acrescentado nessa grande construção, nesse grande edifício, que a base não é feita de cimento, nem de areia, nem de pedra. Ela é feita de pessoas. E estas pessoas e a riqueza que Deus comprou com o seu sangue. E estas pessoas, que somos nós, do século passado, do século atrasado, dos séculos vindouros, se Jesus não voltar, são as pessoas que vão ser julgadas e avaliadas. Porque se estiver edificado, foi colocado em cima daquela base, não vai ser destruído. Mas se algum homem lançou outra base, então saiu um outro tipo de edifício que vai ser jogado para a fornalha eterna, para o fogo eterno. Veja o que o apóstolo Paulo mencionou aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Cada pessoa veja como está edificando essa grande casa que é a morada do Espírito Santo. A morada do Espírito Santo não é entre quatro paredes. Não é entre quatro paredes e nunca foi. Se você pensa que a igreja é quatro paredes, quando as pessoas estão lá, a igreja está reunida. Quando as pessoas voltam para casa, ficou quatro paredes. Lógico, é um lugar consagrado ao Senhor, mas o que importa é as pessoas. Por que eu falo que é consagrado ao Senhor esse local? O local de reunião é sagrado. Volte comigo lá na Antiga Aliança. Lembra quando Deus chamou Moisés para tirar o povo da escravidão das mãos de Faraó no Egito? E quando Deus gritou a Moisés, ele respondeu: Senhor, eis-me aqui. E quando Moisés virou e olhou, ele viu uma sarça que pegava fogo, mas não queimava. E quando Moisés dirigiu para lá, trêmulo, com medo, Deus falou: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é sagrado, é santo, onde Deus está. Só que quando você sai daquelas quatro paredes, que é a igreja, que nós conhecemos e chamamos, também saiu de lá Deus, porque ele faz morada na vida das pessoas. Entenda isso. Por isso Paulo falou: cada um veja como está edificando esse grande edifício, porque uma hora vai chegar o fogo. Versículo 11.
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Por que eu disse que a nossa vida deve estar fundamentada nos ensinos dos apóstolos, nos ensinos de Cristo? Eles foram fiéis ao Senhor, não tirando nada do Evangelho e nem acrescentando. Não tirando e nem acrescentando. Uma responsabilidade minha e responsabilidade sua, de verificar se tem alguém que acrescentou alguma coisa na edificação da igreja, ou se retirou alguma coisa também na edificação da igreja, que somos nós. Porque se tirou, já não é mais ouro, nem pedra preciosa, mas porém é algo que queima. Se tirou, vai ser queimado. Se acrescentou, vai ser queimado. E naquele dia não vai adiantar dizer, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos tal coisa. Jesus diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Lembra no capítulo 7 de Mateus? Seja prudente, construtor. Construa sua casa na rocha. E Jesus na Bíblia é chamado de rocha, ou o leão de Judá, porque ele veio da tribo de Judá. E aqui quando Paulo fala, lançou o alicerce como prudente construtor, como os outros apóstolos também fizeram. Agora cada um veja como está edificando. Ninguém começa a igreja, continua a igreja. E esse modernismo aí de colocar nome de homens, fundador de igreja, vão pagar caro por isso. A igreja pertence a Cristo, foi fundada após a sua ressurreição. E ainda tem muitos que dizem que João Batista é o fundador da igreja. João não fundou igreja nenhuma. Quem fundou a igreja foi Jesus. Lembra de Mateus capítulo 16, versículo 18? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre esta palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz aqui no versículo 14 ainda do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus, que é o Espírito de Deus habita em vós? Né? Vocês não sabem que vocês sois o santuário de Deus? Né? E que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em vós. Se estamos reunidos no prédio da igreja, então Deus está conosco. Quando saímos de lá, Deus continue conosco. Percebeu o ponto? Então está sendo edificado. A igreja é o local onde a igreja se reúne. Você pode ver que nós temos reunião. Cada igreja define, olha, vamos ter reunião na igreja, todos sejam bem-vindos. Se puder, traga uma visita. São bem-vindos para estarmos aprendendo. A escola dominical começa às X hora, depois temos culto a tal hora, isso seja no Brasil, seja do outro lado do mundo, que tem fuso horários diferentes, são definidos o horário e alguém pergunta, qual o horário da reunião da igreja? Você já prestou atenção nisso? A reunião da igreja são X hora, você é bem-vindo. Aí alguém muda de uma cidade para outra, chegando lá encontra irmãos e pergunta qual o horário da reunião da igreja. Ele não vai naquele prédio qualquer hora.
Aquele prédio é um local simplesmente que a igreja separou para ter facilidade para estar congregando. Mas o fato de você estar dentro de 4 paredes, em nome do Senhor, precisa verificar se você é um tijolinho que foi colocado em cima do alicerce estabelecido com responsabilidade pelos santos apóstolos que Jesus deixou e que eles saíram pregando. Aí ele diz no versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus. Onde é o santuário de Deus? No nosso país tem tantos lugares, tal lugar é o santuário de Deus. Deus não habita em casa feita por mãos. Deus não precisa disso. Deus não habita em santuário feito por mãos. Já ouviu isso? Prestou atenção nisso? Deus habita na vida de cada pessoa. Então, o santuário de Deus é a vida daquele que aceita Jesus como Senhor e segue os seus ensinos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Viu a responsabilidade que tanto eu e você temos? De verificar se nós somos um tijolinho que foi colocado em cima do alicerce estabelecido por Jesus, ensinando, e logo depois os apóstolos, quando saíram ensinando, foi formando a igreja que Jesus havia estabelecido nesse fundamento dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Se você até hoje não parou para pensar nisso, onde fica o santuário de Deus? Aprendeu hoje? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Vamos repetir comigo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que Deus nos ajude a ser sábios até nessa parte, ou mais importante nessa parte, de definir a nossa eternidade para estar com Ele. Que Deus nos abençoe e nos dê coragem, nos dê força para a gente batalhar e lutar pela mensagem pura do Evangelho e não aceitar qualquer coisa que vem dos homens, porque é palha, é feno, é madeira e vai ser queimado naquele último dia. Que Deus nos abençoe. Se você já é inscrito em nossa página, seja sempre bem-vindo, mas uma coisa eu te peço, seja um mensageiro do Senhor, que é a coisa mais importante. Seja essa mensagem, seja qualquer outra que nós temos na nossa página, envie para aquelas pessoas que você ama e diz para eles que você gostaria que eles estivessem com você também nos céus um dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Se você só está nos visitando, seja sempre bem-vindo também. Se tem desejo de ser notificado quando eu estiver enviando mais vídeo, fique à vontade para se inscrever. Esteja unidos numa corrente só, dos verdadeiros discípulos que amam o Senhor, hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe para sempre.